Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 89, diálogo com a sombra, Hermínio Miranda, recordações do passado, a página 263, dando sequência. Esse livro é 289 páginas, nós já estamos próximo do final, né? Mas vamos dar sequência. Então, voltando umas duas linhas aqui, que nós já comentamos, né? Mas vamos voltar só para poder dar sequência. Vamos ver aqui. É claro que os trabalhadores da seara do amor precisam de nossa colaboração, de seres encarnados, pois do contrário, tudo fariam sem nós. Veja bem, eu não voltei não, aqui eu estou dando sequência mesmo. Então, quando Hermínio Miranda diz assim, é claro que os trabalhadores da seara do amor precisam de nossa colaboração, ele aqui está se referindo aos mentores espirituais, né? Ele está se referindo aos mentores espirituais. Mas acontece o seguinte, os mentores espirituais, é preciso entender, em 100%, os mentores, eles contam com a nossa ajuda, em 100%, apenas 1%. 99% dos trabalhos todos na erraticidade corre por conta dos benfeitores espirituais, dos mentores espirituais, das falanges do bem, independente de nós encarnados. Porque é preciso entender, a doutrina dos espíritos mesmo nos diz que o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Nós sabemos que o general só confia a um teu subordinado um dever, uma obrigação muito elevada, sabendo que o teu subordinado preparado se encontra para realizar aquele trabalho. Um dia, faz parte. Um dia, Chico Xavier ele viajou a São Paulo e ele se hospedava na casa, toda vez que ele ia, ele se hospedava na casa de Marlene Nobre e seu esposo, que eu não me lembro o nome dele. E Chico tinha o seu quarto exclusivo. E num determinado dia, Marlene se levanta de manhã, 6 horas da manhã, e o Chico já se encontrava à mesa, de café. Só que Chico chorava. E Marlene ficou assustada e foi até ele: Chico, por que você está chorando?
pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa? Então ele disse: ai, minha irmã, eu estou tão triste. Mas o que aconteceu, Chico? Eu recebi uma informação, eu fui informado de que Jesus conta comigo no século 22. Jesus conta comigo no século 22 na Palestina. Então eu já estou chorando o distanciamento que eu vou ter com o brasileiro. Eu queria tanto reencarnar no Brasil novamente, mas Jesus conta comigo na Palestina. Aí você pode me perguntar: Luiz, mas o que tem a ver essa história do Chico com relação ao que você está lendo? O que tem a ver é que o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Você acha que Jesus convidaria uma pessoa do meu nível para reencarnar na Palestina com uma missão enorme? É óbvio que não. E vou usar um termo pejorativo. E besta de mim se penso que estou preparado para tal missão. Besta de mim. Por isso que nós temos que procurar agir na humildade, na resignação e na aceitação. Nós já dissemos em outros vídeos que a espiritualidade, ela, com relação a nós, ela sempre anda com um pé na frente e outro atrás. A espiritualidade não deposita confiança total em nós, porque a espiritualidade sabe, os mentores espirituais sabem que nós somos muito vulneráveis, sofremos muitas influências e que o processo é imperceptível e sutil. Já comentamos em outros vídeos que 99% dos trabalhos espirituais, os bons espíritos realizam no plano espiritual sem que participação alguma tenhamos. Porque eles não podem confiar totalmente em nós. Eles não podem. Porque confiar 100% em nós é correr um risco enorme de botar tudo no lixo. Trabalhos e mais trabalhos enormes e especiais. Então veja bem, é claro que os trabalhadores da seara do amor precisam de nossa colaboração. Até certo ponto, os mentores espirituais, eles precisam da nossa colaboração nesse 1%, porque 99% eles resolvem sem que saibamos. Apenas relembrando o telespectador. Quantos milhões, ou melhor, quantos bilhões de espíritos encontram-se presos nas zonas umbralinas?
neste exato momento. Quantos bilhões, não é nem milhões. Também não vou exagerar no trilhões, é bilhões. Quantos bilhões? Olha, gente, é impossível saber, mas o número é o dobro da população atual que existe aqui na Terra. É o dobro da população que existe aqui na Terra, que encontram-se nas zonas umbralinas, ali chafurdados, nos pântanos lamacentos, nas zonas umbralinas, no Vale dos Suicidas e tudo mais. Agora eu te faço uma outra colocação. Seria uma pergunta. Você acha que existe na Terra centros espíritas suficientes, sérios, médiuns suficientes, sérios, com teus dons educado disciplinarmente à luz da doutrina dos espíritos para atender esses milhões, agora já é milhões, esses milhões de espíritos que os benfeitores espirituais, as caravanas de luz, acolhem, socorrem todos os dias nestes vales de sofrimento? Você acha que existem centros espíritas no Brasil e no mundo suficiente para atender todos esses espíritos acolhidos, amparados e retirados dessas zonas de sofrimento pelos mentores e pelas caravanas do bem? Não existe, gente. Não existe centros espíritas suficiente. Não existe médiuns suficiente com dons mediúnicos disciplinados, com dons mediúnicos educados. Nós sabemos que existe um número elevado de casas espíritas místicas, onde impera o misticismo, o charlatanismo, as mensagens apócrifas e tudo mais. Mas não existe casas espíritas no mundo e médiuns educados, com dons mediúnicos educados, para atender esses milhões de espíritos amparados constantemente pelos mentores espirituais. Então, é preciso entender que 99% em 100%, 99%, a providência divina ampara esses que são acolhidos pelas caravanas do bem, sem que participemos, sem que saibamos. Porque nós não estamos em condições, nós não temos condições. 1% os mentores trazem às casas espíritas, preferindo eles as casas espíritas sérias, preferindo eles
os médiuns sérios, preferindo eles os médiuns disciplinados, dons mediúnicos educados. E o que eu estou dizendo aqui, você encontra nas obras de André Luiz. Você encontra nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso querido Divaldo, que já retornou à pátria espiritual, graças a Deus, né? Manuel Filomeno de Miranda trata muito desse assunto que nós estamos comentando aqui. Então, 99% em 100% nós não participamos, porque não temos capacidade, não temos condições evolutivas. Então é preciso entender, conforme Hermínio está dizendo aqui, ó, é claro que os trabalhadores da seara do amor precisam da nossa colaboração para ajudá-los nesse 1%, não nesses 99%. Porque esses 99% nós não temos condições, capacidade evolutiva de auxiliá-los. Então, nossa colaboração de seres encarnados, pois, do contrário, tudo fariam sem nós. Olha só, tudo fariam sem nós. Na verdade, eles já fazem praticamente quase tudo sem nós. É preciso reconhecer isso, né? Sabem eles, no entanto, que há sempre em nós um componente de incerteza, de falha, de descuido, que pode, por um componente de descuido, que pode pôr tudo a perder. Olha só. Eles nos assistem com desvelado carinho, amparam-nos nas horas de incerteza, ajudam-nos nos momentos de fraqueza e de desânimo, mas não podem fazer por nós aquilo que nos compete. Estejamos, pois, muito atentos. Você conseguiu entender? É o que nós estamos dizendo aqui. Então, os mentores, eles nos assistem com desvelado carinho, eles nos amparam nas horas de incerteza, eles nos ajudam nos momentos de fraqueza e de desânimo, mas eles não podem fazer por nós aquilo que nos compete. Estejamos, pois, muito atentos. É óbvio que eles contam conosco para auxiliar aqueles 1%. E é óbvio que eles nos auxiliam nos momentos mais difíceis para que venhamos a superar as dificuldades. Mas é preciso entender que a maior parte depende da nossa disciplina, do nosso preparo, do nosso conhecimento, né? Por isso que Hermínio Miranda
termina dizendo assim: estejamos, pois, muito atentos. Bastante disciplina, bastante seriedade, bastante amor. Quanto à tarefa que lhes cabe, não obstante, estejamos tranquilos. Quanto à tarefa que lhes cabe, não obstante, estejamos tranquilos. Tudo será feito, desde o planejamento cuidadoso até o último pormenor da execução, com todas as opções e alternativas previamente examinadas. São eles que nos preparam o trabalho, dão-nos o apoio, a inspiração, os recursos e a sua presença constante, segura, tranquila. Você conseguiu entender? Nos vídeos anteriores temos dito que a nossa responsabilidade é disciplina, responsabilidade, bastante estudo, conhecimento, humildade. Nós temos que nos preparar e nos colocar à disposição dos mentores espirituais. Equivocam-se aqueles médiuns que pensam: eu tenho que me preparar e me colocar à disposição dos espíritos que se manifestarão através de mim hoje lá na casa espírita. Equivoca-se o médium que pensa dessa forma, porque quem avalia, né? Quem vai avaliar essa situação? Quem vai analisar essa situação? Se o médium está apto ou não a entrar em contato vibracional com os espíritos trazidos à casa espírita, nos trabalhos de obsessão, são os mentores e não o doutrinador, e também não os médios. Já dissemos, nós na condição de médios devemos nos preparar e nos colocar à disposição dos mentores. Faça de mim instrumento de acordo com as necessidades, de acordo com as minhas condições. Porque de acordo com as obras de André Luiz, os mentores, eles avaliam todos os médios, analisando-o cada um para saber qual médium encontra-se apto naquela noite, naquele trabalho, a fornecer o campo vibracional mediúnico aos espíritos ali presentes. Então não adianta o doutrinador dizer assim: vamos fazer uma radiação aqui da casa do Benedito para cá. Dona Teresa, recebe aqui o espírito. Que não vai dar certo. Luiz, mas tem dado certo lá na casa que eu trabalho? Que certeza você tem que aquele espírito realmente veio da casa do Benedito e realmente
se fez presente no campo vibracional da Dona Teresa. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque é preciso ficar muito atento. Ainda mais aquelas pessoas que são avessas às obras básicas da doutrina. Ainda mais aquelas pessoas que são avessas ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, a falsos profetas e falsos cristos da erraticidade. Então é preciso entender que ninguém tem certeza de que aquele espírito solicitado pelo presidente ou doutrinador, de fato, seja ele ali na manifestação, podendo ser um charlatão, um mistificador, um impostor, um espírito brincalhão, um obsessor, às vezes até do próprio médium ali mesmo, tentando fazer chacota com todo mundo, passando-se por aqueles outros espíritos só para poder desestruturar o campo vibracional de todo mundo ali presente. É preciso ficar muito atento, gente. Então, quem manda nos trabalhos não é o doutrinador. Quem manda nos trabalhos não são os médios. Quem manda nos trabalhos mediúnicos de desobsessão sérios são os protetores, os mentores espirituais da casa. Aqueles responsáveis por todo o andamento, por tudo que acontece na casa. Conforme já dissemos, não manifesta-se nenhum espírito através de um médium sério numa casa espírita séria, sem que o mentor não saiba, sem que o mentor não queira, sem que o mentor não tenha preparado aquele médium e também aquele espírito. O negócio é bastante sério, gente. Vamos para o próximo vídeo.